Olá, amigos do Ministério É Tempo de Oração. Ministério de Oração. Todo mundo tem esse ministério de oração, porque quando o Senhor Jesus ele disse: "Orai uns pelos outros", aí nasceu o ministério de oração. E nós queremos trazer para todos vocês o Apocalipse, onde o fim é o começo. Estamos na página 125 do livro. Hoje nós iremos falar sobre as duas testemunhas do capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 14. E está aqui comigo o Luiz, Dr. José Luiz, que vai trazer os comentários. Eu estarei lendo as páginas e ele trazendo os comentários, e eu espero que nós possamos ajudar você que está buscando conhecimento, entendimento, sabedoria e o temor do Senhor. Luiz, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Pastor Genival, forte abraço do Senhor. Olá, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham todos os sábados aqui. Tentando aprender um pouco dos mistérios do livro do Apocalipse, com essa linguagem toda típica do próprio livro, né? Cheio de mistérios, de simbolismo, o que é próprio do livro do próprio Apocalipse. Por quê? Como já dissemos, João, na ilha de Patmos, ali por volta do ano 90, 85, 90 depois de Cristo, ele está exilado na ilha de Patmos, sob o jugo do Império Romano, e ele precisa transmitir as mensagens, as revelações que ele recebe do próprio Deus às igrejas da Ásia Menor, em especial a igreja de Éfeso. Então a linguagem é muito própria daquela época, em que traz simbolismos próprios do povo de Israel, em que ao ouvir eles conseguem identificar qual é a revelação própria daquela mensagem ou daquele mistério, porém os gentios ou o Império Romano não poderia ter acesso a essas informações. Ok? Então, voltando hoje, essa temática importantíssima sobre as duas testemunhas. Nós falamos na semana passada a respeito da cana de medir, instrumento de medição daquela época também. Nós já dissemos que poderia ser, se fosse nos dias atuais, seria uma trena, seria uma régua ou um laser, né? Hoje em dia as medições são feitas a laser, mas naquela época a forma de medição era através do instrumento de uma cana de medir. Inclusive, nós lemos isso no livro de Ezequiel. Durante esse período da medição do templo, do altar e daqueles que o adoram, ou seja, adoram a Deus, que seriam de 1260 dias, ou tempo dos tempos e metade do tempo, ou 42 meses, né, seriam períodos equivalentes, haveria a medição do templo em que os gentios pisariam o pátio do templo, porém não poderiam pisar nem no templo, nem no altar, muito menos tocar naqueles que adoravam ao Senhor, ok? Durante esse mesmo período, nós vamos ter alguns eventos, dentre os quais as duas testemunhas e a mulher e o dragão. Hoje falaremos sobre as duas testemunhas e na próxima semana nós falaremos sobre a mulher e o dragão. É nesse contexto em que se insere essa temática das duas testemunhas. Então, vamos ao texto bíblico, lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, do versos 3 ao 14, nós vamos fazer a leitura primeiro do texto bíblico, porque é o texto bíblico que serve como base principal, como fonte primária, para que possamos conjecturar as possíveis interpretações a respeito dessas duas testemunhas, certo? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 11, versos 3. Aí vai dizer o seguinte: "E darei poder às minhas duas testemunhas", nos versículos 1 e 2 falou da cana de medir, e no 3, dando continuidade ao texto bíblico. "Darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco." Então, pense bem no contexto. Nós já falamos as possíveis interpretações da medição do tempo, do pátio do templo, sobre a visão preterista, historicista, futurista. Neste mesmo tempo, darei às minhas duas testemunhas poder, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Para os preteristas, isso aconteceu naquela época, na Jerusalém, naqueles que se converteram, os judeus messiânicos, os cristãos,
em que eles foram expulsos da terra de Israel e passam a habitar nas regiões limítrofes, na Ásia Menor, e assim, povoando, né, digamos assim, a palavra de Deus entre as nações. Neste mesmo período é o período do poder das duas testemunhas. E aí você vai passar a compreender como que os preteristas imaginam essas duas testemunhas. Os historicistas vão fazer uma leitura histórica das duas testemunhas, assim como fizeram também da cana de medir. Bem como os futuristas, que vão acreditar que a cana de medir, ou a medição do templo, seria no futuro, na reconstrução do terceiro templo. Para estes também haverão duas testemunhas literais no futuro que farão uma última pregação aos judeus. Certo? Só para antecipar aqui e você conseguir seguir a linha de raciocínio do texto bíblico. Vestidas de saco. O que seria vestidos de saco? Na Bíblia a gente verifica essa questão da vestimenta de saco nos momentos de dor, de sofrimento. Né? Eles vestiam essa vestimenta de saco para se humilharem quando estavam de luto, etc. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do trono do Deus da terra. Desculpa, que estão diante do Deus da terra. Então, uma informação importante. Estas são duas oliveiras e dois castiçais. Das oliveiras sai o azeite da oliva e dois castiçais. Lembra? Nós já lemos a respeito das 7 igrejas, né? Que Cristo está no meio dos 7 castiçais e os 7 castiçais são as igrejas. Olha como o simbolismo do Apocalipse ele é muito fácil de se decifrar quando a gente busca a interpretação no próprio texto bíblico ou no contexto histórico da igreja ou de Israel. Aí a gente consegue compreender o que está querendo ser dito, ok? Então, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Ou seja, estas duas testemunhas serão guardadas pelo próprio Deus. E ninguém poderá fazer mal a eles, segundo a proteção do próprio Deus. E se alguém lhes quiser fazer mal, importe que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja bem, são dois poderes bem típicos, né? Conhecidos por todos nós que somos do meio cristão. O primeiro é para fechar o céu para que não chova. Quem na história bíblica intercedeu e orou para que não chovesse foi o profeta Elias. E quem converteu as águas em sangue e feriu a terra com toda sorte de pragas, quem foi? Foi Moisés. Certo? Então está dizendo aqui, e aí alguns vão conjecturar que essas duas testemunhas, na verdade, são Moisés e Elias. Nós veremos isso daqui a pouquinho, com base nesses poderes, nessas manifestação de poder através dessas duas testemunhas. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. Então veja, durante um período de tempo, essas duas testemunhas, elas não poderão ser atingidas por nenhum dano, aqueles que se levantarem contra elas serão mortos, porém, haverá um período de tempo em que a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. No Apocalipse capítulo 13, nós falaremos sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Se voltarmos para Daniel, o livro de Daniel também vai trazer ali uma besta que é muito semelhante, que seria o Império Romano. Apenas guarde essas informações, tá? Voltando aqui para o texto bíblico. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Olhe mais um simbolismo. Sodoma
nos remete a Sodoma e Gomorra, libertinagem, prostituição, idolatria, Egito, lugar de martírio do povo de Israel, muitos deuses. Então, quando ele traz esse simbolismo, e aqui é até fácil, né? Porque o texto, o versículo 8, ele fala espiritualmente. Não é uma leitura literal de Sodoma e do Egito, mas espiritualmente ela se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde o nosso Senhor foi crucificado? No Monte Calvário, em Israel. Então, da onde que está falando da grande cidade? Está falando exatamente de uma cidade em Israel, Jerusalém, ok? E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E vários povos, tribos e línguas. Os futuristas aqui vão interpretar como haveria já um governo mundial, lembra? Terceira construção do templo, governo mundial, 2 testemunhas literais que serão mortas e que serão colocadas lá em Israel, mesmo em Jerusalém, ficarão expostos os seus corpos ali por 3 dias e meio. Outros, porém, né, têm uma visão mais preteristas ou historicistas, vão dizer o seguinte, olha, aqui é justamente no período da cana de medir, lembra que os estrangeiros, que os gentios, que os povos, línguas e nações estariam pisando o pátio do templo, ou seja, eles estão em Israel mesmo, estão morando na terra. Aqui era uma profecia para Israel. Essas 2 testemunhas é uma profecia específica para Israel, no período em que os gentios estão pisando no pátio do templo. Algo que aconteceu do ano 70 até o ano de 1948, né? Se bem que hoje ainda pisam, ainda tem uma mesquita. Existe o Domo da Rocha, que protege a rocha ali, onde Maomé teria tido uma visão, etc. Tem todo um contexto histórico. Porém, aquele território, né, todo ali agora já está sob o comando do poder de Israel, que é uma nação, oficialmente uma nação, a partir de 1948. Voltando para o texto bíblico. E os que habitam na terra, se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Ou seja, ressuscitaram, né? O espírito de Deus entra novamente aos corpos, após os 3 dias e meio de exposição, e no momento de êxtase dos inimigos, em que eles pensam que já venceram ali aquelas 2 testemunhas, o Espírito de Deus entra novamente, retorna, inclusive o próprio Espírito eles retornam, eles ressuscitam, né, e eles são levados aos céus numa nuvem. E isso é visível aos seus inimigos. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados ou atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então é nesse contexto, é nessa leitura bíblica aqui que nós falamos a respeito das 2 testemunhas. Depois, se você quiser continuar, Apocalipse capítulo 11 vai falar sobre a 7ª trombeta. Nós já falamos sobre a 7ª trombeta. A 7ª trombeta vai dizer que já está consumado, todas as nações vieram ser do nosso Deus, ele reinará para sempre, etc. Depois vocês deem uma leitura, façam uma leitura com calma a respeito da 7ª trombeta, certo? Em relação aos ais, né, nós tivemos o 1º ai, a partir da 4ª trombeta, nós temos o 1º ai, depois nós temos aqui o 2º ai antes da 7ª trombeta, e nós vamos ter o 3º ai na abertura das 7 taças. Voltando agora para o livro Apocalipse, onde o fim é o começo, nós vamos trazer aqui no livro, né? Você que ainda não adquiriu este livro, está com uma linguagem muito fácil, acessível e resumida a respeito das possíveis interpretações de vários temas do Apocalipse, tem notas remissivas. Então, se você não adquiriu, haverá aqui nas descrições do vídeo um link para aquisição do livro no formato e-book ou PDF,
E também o telefone do contato do pastor Genival, para que caso você queira o livro físico mesmo, para fazer as suas anotações, colocar ali um marca-texto, notas emissivas, fique à vontade, entre em contato com o pastor Genival, que ele fará o caminho desse livro físico para você. Então vamos lá. Capítulo 8.8 do livro Apocalipse, aonde o fim é o começo, as duas testemunhas. Muito bem. Já dos versículos 3 ao 14 do capítulo 11 do livro do Apocalipse, João descreve a visão de duas testemunhas, que são incumbidas de pregar o evangelho, vestidas de pano de saco durante o período de 1260 dias, ou seja, entre parênteses, anos. Assim como na medição do templo, durante o período de 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, haverá também a intensificação da pregação do evangelho por meio de duas testemunhas, Cristo e a Igreja. Muitos preteristas e historicistas acreditam que essas duas testemunhas se tratam de Cristo, que então é apresentado na figura das duas testemunhas como aquele que ressuscita o tabernáculo caído de Davi em seu próprio corpo. Através de sua igreja, Cristo nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse capítulo 1, no versículo 6. E que também possui um sacerdócio real. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Servem de testemunhas contra Jerusalém e Israel. Semelhantemente às duas testemunhas, a igreja também é considerada candeeiros. Conforme Apocalipse 1, versículo 20, os candeeiros do templo, no templo, sempre ficam acesos diante de Deus, como os cristãos brilham diante do Senhor como a luz do mundo. Mateus capítulo 5, no versículo 14 a 16. Efésios capítulo 5, do versículo 8. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 5. Temos assim, na figura das duas testemunhas, a igreja de Cristo testemunhando naqueles dias em Jerusalém, tal qual as duas igrejas que foram vistas irrepreensíveis diante do Senhor, Esmirna e Filadélfia. No capítulo 10 do livro de Lucas, o Senhor Jesus encarrega seus discípulos de 2 em 2, como testemunhas, a levar o evangelho a todas as cidades e lugares aonde havia de ir, atribuindo-lhes poder e juízo sobre elas. Assim como foi no caso de Josué e Zorobabel. Mais uma vez estamos diante de dois personagens importantes, um político e o outro religioso. Elias foi profeta na nação israelita e Moisés, chefe político e fundador da nação. A diferença entre eles é que a figura de Josué e Zorobabel representa a construção do templo, ao passo que Elias e Moisés representam sua destruição e julgamento. Cristo cumpre em sua pessoa todos esses papéis, o de sacerdote e de chefe político, o de reconstrutor e o destruidor. Cristo representa o templo reconstruído e juiz de Israel. E antes de o senhor avançar, pastor Genival, só uns comentários a respeito dessa tese, né, de que as duas testemunhas seriam Cristo e a igreja, até pelas suas próprias características, né, a respeito do poder de Elias e o poder de Moisés no próprio Cristo, o poder que é dado à igreja de subjugar as nações, e aí traz esse exemplo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que eram enviados de 2 a 2, um poder de fazer sinais, milagres, maravilhas, subjugar. A partir do momento que você envia a mensagem do evangelho e há um julgamento
Desculpa, a partir do momento que você envia a mensagem do Evangelho e há uma rejeição dos locais, a pessoa, ela passa por um julgamento. Tanto é assim que Cristo diz aos seus discípulos, se uma cidade te rejeitar, ao sair dela, sacuda a poeira da sandália de seus pés, que fique como testemunha contra aquela cidade. Testemunha do quê? Justamente do julgamento que virá sobre ela. Ela teve oportunidade de arrependimento, porém ela não se arrependeu. E um outro ponto de curiosidade aqui, que é essa vinculação à igreja de Esmirna e à igreja de Filadélfia. Lembra que nós já falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse? Se você não assistiu esse vídeo, se inscreva no canal É Tempo de Oração, volte na playlist, né, na nossa playlist do É Tempo de Oração, Apocalipse onde vem o começo, vai lá na playlist a respeito das 7 igrejas. Das 7 igrejas do Apocalipse, apenas 2 igrejas foram irrepreensíveis. Foram a igreja de Esmirna, a igreja que passou por grande martírio e sofrimento, e a igreja de Filadélfia. Nesse assunto, lá em Apocalipse capítulo 2, versos 8, vai falar sobre a igreja de Esmirna, sobre as obras dela, a atribuição, a pobreza, em que ela seria tentada e provada por 10 dias, mas que ela deveria ser fiel até a morte e ela receberia a coroa da vida. Isso te lembra alguma coisa a respeito das 2 testemunhas? E quando nós vamos lá também em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 3, aos versos 7 ao 12, vai falar sobre a igreja de Filadélfia. Vai falar a respeito da chave de Davi, o que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Isso te lembra alguma coisa, as 2 testemunhas, que diz que terá poder de fechar os céus para que não chova? São apenas algumas conjecturações, e por isso que há essas remissões interpretativas a respeito das igrejas. Aqui também há uma remissão a Josué e Zorobabel, em Zacarias. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 4 de Zacarias, nos versos 2, vai falar sobre Josué e Zorobabel, uma figura política, uma figura sacerdotal, e são 2 personagens trazidos no livro de Zacarias, que justamente vai ter uma visão muito parecida, né? Lá no versículo 2 vai dizer o seguinte: e disse-me, que vês? É uma visão que é dada a Josué. E nessa visão, um homem desperta Josué e lhe pergunta, que vês? Eu disse, eu quem? Josué. Olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. O que ele está vendo? Ele está vendo a mesma coisa que João viu em Apocalipse, né? Quando João vai falar a respeito das 7 igrejas, ele tem a mesma visão que Josué do livro de Zacarias, tá? Não é o mesmo Josué lá do livro de Josué, não. Ok? Versículo 3. E por cima dele 2 oliveiras, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. Volto a dizer, oliveiras é onde sai o azeite de oliva. E aquelas virgens que não deixaram faltar o azeite. Quais foram as 2 igrejas que não deixaram faltar o azeite? Esmirna e Filadélfia. Ele vê os castiçais, castiçais de ouro, porém ele só vê 2 olivas, 2 oliveiras sobre esses castiçais, que seriam, para aqueles que acreditam que é Cristo e a igreja, né, essas 2 testemunhas, seriam justamente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então, no versículo 11 do capítulo 4 de Zacarias, só para a gente poder acelerar um pouco aqui, vai dizer o seguinte: respondi mais, dizendo-lhe, que são essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. Que maravilha, né? Lembra o que eu acabei de dizer? São 2 igrejas, 2 virgens que não deixam faltar azeite. São 7 castiçais, são 7 igrejas, mas apenas 2
fluem, jorram, vertem de si azeite dourado. Mas a parte pastoral, depois eu deixo para o pastor Genival, que tem mais prática na parte pastoral. Versículo 13. E ele me falou, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Olha que interessante. Do Senhor de toda a terra. A gente acabou de ler. É a mesma terminologia. Senhor de toda a terra. Se você for em Apocalipse capítulo 11, vai estar lá escrito isso. Diante, as duas testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra. Poderia falar diante do Senhor dos céus e da terra, mas ele faz uma deixa para que quem era do povo de Israel já sabe do que está falando, de qual profecia está remetendo. Hoje a gente fica assim, mas será que essa palavra foi falada, sei lá, sem um sentido próprio? Não. Tudo que está escrito no Apocalipse foi perfeitamente decodificado para que o povo de Israel entendesse, para que os cristãos daquela época entendessem, para que os romanos, por sua vez, também não compreendessem nada, assim como muitos hoje, nos dias atuais, também não compreendem, certo? E a gente só passa a compreender quando a gente estuda o texto bíblico, quando a gente compreende o texto bíblico, quando a gente ora antes também para que o Espírito Santo fale conosco, principalmente. E aí, lá em Zacarias capítulo 5, vai dizer algo interessante. Eu não ia ler não, mas eu vou fazer uma leitura aqui rápida, pastor Genival, para que as pessoas possam lembrar de Apocalipse capítulo 6. E a gente combina Apocalipse com Daniel, com Zacarias, com Jeremias, com Amós também, se vai ter. Vai ter todos aqueles profetas trouxeram um pouquinho de Apocalipse ali nas suas profecias, né? E que, inclusive, eu creio que já começa ali no ano 610, 650 a.C. e vai até os dias atuais. São as mensagens escatológicas não estariam apenas no livro do Apocalipse, sim também nesses livros proféticos. Vamos lá ao capítulo 5, versos 1 do livro de Zacarias. Aí vai dizer o seguinte: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante. E disse-me o anjo: Leis. E eu disse: Vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento, de comprido, e 10 côvados de largo. É um livro bem grande, né, pastor Genival? Veja, nós já falamos sobre livros, sobre rolo, no livro de Ezequiel e no livro do Apocalipse, capítulo 6. Aqui Zacarias também está tendo a visão de um livro, de um rolo, né, volante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Será que é o mesmo livro do Apocalipse capítulo 6? Será que é o mesmo livro do capítulo 10 de Apocalipse, quando João come o livrinho? Será que é o mesmo livro de Ezequiel? Vamos ver, versículo 3. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Veja, então é um rolo, é um livro que é escrito por dentro e por fora, igual em Apocalipse capítulo 6 e também escrito em Ezequiel, ok? Então, nos faz entender que seria o mesmo livro. Eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá, juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Esse aí o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê isto que sai. E eu disse: o que é isso? E ele disse: isso é um efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: esta é impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso do chumbo. Olha quanto simbolismo, né? E olha quanto juízo sobre esta mulher
e nós falaremos sobre a mulher também. Nós já falamos sobre uma mulher, falaremos sobre uma mulher que está sobre a besta. Nós falaremos sobre a mulher e o dragão na próxima live. Lá também no livro de Ezequiel também fala sobre as duas meretrizes. Nós também vamos conseguir compreender de que mulher está falando, vai colocar aqui no EFA, vai colocar um talento de chumbo em cima, presa dentro desse EFA. É bem interessante. Então vamos lá. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o EFA entre a terra e o céu. Então disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o EFA? E ele me disse, para me edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali a sua base. Nós vamos ver também a mulher do dragão, essa questão das asas. Tá? Vamos guarda essa informação aí também para a próxima live. Então são só algumas coincidências, ou não, que nós trazemos dos livros de Zacarias, Ezequiel, Miqueias, Daniel, que nos fazem interpretar e compreender o livro do Apocalipse. Vamos seguir, professor Genival. Agora, as duas possíveis interpretações, além de Cristo e a igreja, é de que seria Enoque e Elias, voltando aqui para o texto do livro do Apocalipse, onde o fim é o começo. Enoque e Elias. Uma das mais populares entre os cristãos identifica as duas testemunhas do Apocalipse como sendo o profeta Elias e Enoque, tendo em vista que estes dois homens foram os únicos até então arrebatados, ou seja, estiveram com Deus sem passar pela morte, tendo sido preparados para essa missão final. Segundo esta interpretação, será no ministério das duas testemunhas do Apocalipse que eles irão experimentar a morte. Moisés... Por não. Se for só um pouquinho, vamos fazer uma pausa aqui. Enoque e Elias. Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Porque foram os homens, os únicos homens, segundo a Bíblia, não teriam visto a morte. Ou seja, eles teriam sido arrebatados sem passar pelo crivo da morte. Com base nisso, alguns vão interpretar o seguinte: olha, eles não passaram pela morte justamente para que agora, neste tempo do porvir, retorne, reapareça Enoque e Elias, para que eles realizem uma pregação ao evangelho específico aos judeus. Esta seria a tese específica daqueles que creem, certo? Tem uma passagem lá em Romanos 5 que vai dizer algo específico de que caberia ao homem morrer apenas uma única vez, certo? Então, o que eles vão dizer? Se ao homem é dado morrer uma única vez, ou viver uma única vez, por que esses homens não morreram? Por que Enoque não morreu? Por que Elias não morreu? Por que eles seriam tão especiais para não morrer? Teria que ter uma lógica, teria que ter uma razão de ser. Deus não faria uma acepção desses dois. E seria justamente este o motivo, para que eles, no futuro, no porvir, eles pudessem cumprir essa missão, esse ministério deles aqui na terra de Israel, aos judeus, como uma ótima oportunidade àquele povo de se converterem. Só teria um problema, né, de que aquele povo acaba não se convertendo, a grande maioria não se converte. Eles, inclusive, matam essas duas testemunhas, colocam para ficar seus corpos expostos ali por 3 dias e meio, e há um terremoto, 7.000 deles morrem, tem todo o contar da história. Mas aqui eles vão dizer que seria uma última oportunidade, os futuristas, seria uma última oportunidade aos judeus.
Prosseguindo, Moisés e Elias. Moisés e Elias, as duas testemunhas, seriam Elias e Moisés. Isto porque as características das duas testemunhas lembram muito a autoridade dada a esses homens na terra, na época que aqui passaram. As duas testemunhas poderão ferir a terra com toda sorte de pragas e converter as águas em sangue, como no ministério de Moisés, bem como terão poder para fechar o céu para que não chova, assim como foi com Elias. Ainda defendem no fato de que Elias e Moisés estiveram presentes na transfiguração de Cristo, lá em Mateus capítulo 17, versículo 3, bem como no fato de que Malaquias capítulo 5, versículo 6, há a profecia de que Elias retornaria à terra, o que é rebatido por aqueles que acreditam que João Batista foi Elias que havia de vir. Lucas capítulo 1, versículo 17 e também Mateus 17, 12. Olha que interessante, né, pastor Genival? Moisés e Elias. E aqui o texto bíblico ele não é claro, né? Ele traz muito simbolismo. Muitos vão dizer o seguinte: olha, os poderes que são retratados aqui nessas duas testemunhas são poderes muito semelhantes a de Moisés e aos poderes de Elias. E, para confirmar este fato, né, de dizer que as duas testemunhas serão Elias e Moisés, e não Enoque e Elias, é de que no dia lá da transfiguração de Cristo, né, no dia da transfiguração, estavam presentes Elias e Moisés. Inclusive, acho que é Pedro, né? Salvo o melhor juízo, foi Pedro, não foi que perguntou? Se queria que fizesse tendas para... 3 tendas. Bom para está aqui, Senhor. Se quiserdes, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É nesse cenário, justamente, que aqueles que acreditam que é Moisés e Elias vão falar, tá vendo? Eles já vieram, tanto são eles, porque eles já vieram naquela época, viram o que Cristo faria, como o único cordeiro, né? O cordeiro perfeito, estaria entregando a sua vida ali na cruz por nós, eles retornariam aos judeus no final dos tempos, justamente para poder fazer esse trabalho de pregação final aos judeus. É bem interessante também essa tese. Porém, há aqueles que vão rebater, Aurélia. Inclusive, aliás, no livro de Zacarias mesmo, acho que é no finalzinho de Zacarias, vai falar que Elias retornaria e prepararia o dia do Senhor. E aí, nos evangelhos, nós vamos ver no próprio Senhor Jesus Cristo falando que, na verdade, que eles dizem que Elias virá, na verdade, Elias já veio. E aí vai fazer uma referência a João Batista como sendo aquele a quem prepararia o caminho do Senhor, né? Na verdade, não seria o próprio Elias, mas alguém com o espírito de Elias, que seria o João Batista. Então, aqueles que vão rebater essa tese de que seria Moisés e Elias, ou que Elias voltaria, como foi dito por Zacarias, na verdade, Elias já veio e seria João Batista. Cristãos desconhecidos. Aqui é algo muito semelhante a Elias e Moisés. Aqui nos cristãos desconhecidos, já para a gente poder avançar, ele vai falar o seguinte: não necessariamente é Elias e Moisés. São 2 pessoas normais, 2 profetas, 2 cristãos, que até o momento nós não conhecemos, que virão no futuro, porém, com os poderes de Moisés e Elias. Assim como João Batista veio com o espírito de Elias. Então, da mesma forma que João Batista representava Elias, que haveria de vir para preparar o caminho do Senhor, assim também virão no futuro 2 personagens, 2 profetas, 2 cristãos, 2 fiéis, que terão os poderes de Moisés e Elias, que representarão a lei e os profetas. A lei, Moisés, os profetas, Elias. E não necessariamente Moisés, e não necessariamente Elias. É o que vai dizer aqui. Sobre esta perspectiva, são 2 cristãos desconhecidos que virão nos últimos dias a intensificar a pregação do Evangelho. Porém, terão a mesma autoridade e poder de Moisés e Elias de ferir a terra com pragas e fechar o céu para que não chova. E também teremos aqueles que vão acreditar que será o velho
e o Novo Testamento, pastor Genival. Isso mesmo. O Velho e o Novo Testamento seriam as duas testemunhas, ou melhor, a lei e a graça. Estas seriam as testemunhas de Deus diante dos homens. As duas testemunhas seriam referências simbólicas utilizadas pelo autor do Apocalipse para se referir ao propósito central das Escrituras reveladas do Antigo e do Novo Testamento. Nós vemos aqui, Luiz, de que o quanto a gente precisa da revelação, da atuação do Espírito Santo. Porque eu fico imaginando Jesus, ele chegando para os apóstolos e seus discípulos, faz uma pesquisa aí entre o povo, faz umas perguntas, perguntando para eles, quem sou eu? E a Bíblia não entra em detalhe, mas a gente que tem que conjecturar, interpretar, discernir, de que eles saem perguntando, e quando eles voltam, o Senhor Jesus ele diz, e aí, o que o pessoal diz que eu sou? E eles dizem, Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és um profeta. Então você vê que havia uma confusão na cabeça do povo. Embora o povo vivia isso, embora o povo na época comentava sobre isso, nessa época não existia circo, teatro, novelas, cinemas, não existia o que existe hoje para o povo entreter. Então, a conversa do povo, quando não era política, era religiosa, era tratando dos assuntos do tabernáculo, do templo, dos sacerdotes, de Moisés, dos profetas, da Torá. Então, o povo realmente estava confuso nessa época. E é o que a gente também tem visto, o povo confuso nos dias de hoje. Como é parecido a primeira vinda de Jesus com a segunda vinda de Jesus em relação ao entendimento do povo, ao ponto do Senhor Jesus dizer, o meu povo é como ovelha que não tem pastor. E aí a gente vê de que a atuação do Espírito Santo, a oração, para a gente não parar de orar uns pelos outros, essa campanha da oração que Jesus veio e iniciou, levando a gente a orar uns pelos outros. Porque aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu penso de que o Senhor ficou muito surpreso porque a descida do Espírito Santo ainda não tinha se cumprido. E o Senhor Jesus, ele diz, o próprio Deus te revelou, quando ele diz, tu és o Cristo. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Os apóstolos, aqueles que estavam mais próximos, convivendo, e vocês? O que vocês entendem de mim? Esses anos que vocês estão andando comigo. E Pedro é um dos que fala, tu és o Cristo. E ele diz, não foi você, não é coisa vinda da carne, mas é o próprio Deus que te revelou. E sobre esta pedra, sobre esse Cristo, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. Quer dizer, diante de tudo isso, Luiz, eu vejo a importância da oração, de ler esse livro, de estudar sobre estas coisas, em espírito, em verdade ali, para que o Espírito Santo possa revelar. É isso mesmo, pastor Genival. E a importância, né, de fazer uma leitura bíblica contextualizada, né, entendendo o contexto daquela época, entendendo remissões, as profecias daquela época. A diferença dessas interpretações aqui para possíveis heresias é que essas interpretações elas buscam no próprio texto bíblico fundamentação, mas elas têm fundamentações e nós estamos lendo aqui e conhecendo cada uma delas, né? Talvez você vai dizer assim, mas não acredito que seja muito bem essa tese aqui, não por causa disso, aquilo, mas não se trata de uma heresia porque há um fundamento bíblico. O problema é que hoje em dia que muitas pessoas leem versículos isolados e fazem toda uma construção e tiram da cabeça invenções, né? Nós somos as duas testemunhas, as duas testemunhas sou eu e o pastor Genival. Aí já começa a inventar umas coisas assim, mirabolantes, né? Que a gente vê nos dias atuais que é pura heresia, né? E tem que ter cuidado com isso mesmo.
Só uma errata, eu tinha falado Romanos, né, mas está lá no livro de Hebreus 9, 27, que vai dizer, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só uma errata aí, em relação à passagem ali de Enoque e Elias. Agora, em relação ao que o pastor Genival acabou de ler, o Velho e o Novo Testamento. Tese maravilhosa. Sim, maravilhosa. Porque a lei e a graça. Né? Veio a lei para tentar justificar o homem, através do cumprimento da lei, da obediência à lei. O homem não deu ouvidos à lei, porque a lei do Senhor é boa, perfeita, é agradável. A lei do Senhor é perfeita, já dizia Davi. Porém, o homem não atendeu a esta lei. O homem não conseguiu cumprir, foi incapaz de cumprir a lei. Aí veio o jugo da lei. O jugo da lei é ruim. O pesar da lei, a condenação da lei é ruim. Aí veio a graça, para afastar a condenação, para afastar o jugo da lei. E aí nós não somos mais justificados pelo cumprimento da lei, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, através da graça. E aí o homem vai e rejeita a graça também. Então são duas testemunhas que se testificam contra o homem. Tese bem interessante também. Tá? Isso tem um problema, assim como todas elas têm um probleminha. Se eu entender que é o Velho e o Novo Testamento, e a questão dos corpos que ficarão expostos durante 3 dias e meio. Sim, se entender as correntes, as possíveis interpretações, tem base bíblica para compreender assim, você também vai ter aquelas perguntinhas, mas isso e aquilo. E aí que o Espírito Santo te conduza, né? E você possa entender e compreender da melhor forma possível. Tá? Na minha concepção, não seriam Moisés e Elias, não seriam... possivelmente, se for no futuro, seriam 2 profetas com poderes de Elias e Moisés, tá? Se for no futuro. Mas aqui é muito provável que esteja falando daquela época. Na época em que os gentios pisavam o templo, em que o templo foi medido, o altar foi medido, no tempo em que a mulher foge do dragão e vai para o deserto. Então, na minha perspectiva mais preterista, foi naquela época. Mas tem alguns problemas em relação à questão do Velho e Novo Testamento, tem um possível problema aqui em relação a ser Moisés e Elias, porque eles já vieram, né? Lembra do rico e Lázaro? Ah, não, eu quero voltar lá para poder falar com a minha família. E que é dito ao rico, né? Eles têm Moisés, têm os profetas, ouçam-nos, né? E assim, pô, vai enviar de novo Moisés aos judeus, né? Já teve a época de Moisés falar, e eles viram, o que faria, o que seria de diferente agora, né? Então, assim, há algumas problemáticas e algumas interpretações, mas todas elas têm basamento bíblico, têm a sua relevância e são importantes para a compreensão aí dentro do que é um pensamento preterista, historicista, futurista e idealista. Problemas como esses corpos na praça, ressurreição, é simbólico? Sim. É literal? Tudo isso. Quando que a história fala de 2 que morreram, que ressuscitaram? Então... Em 3 dias e meio, né, ficaram expostos, aí são arrebatados aos céus. Mas quem que são arrebatados dos céus, né? Quem vai falar que são arrebatados dos céus é a igreja. Será que aqui não está falando das igrejas, numa referência a Esmirna e a Filadélfia, mas não a essas igrejas específicas, mas a igreja que guardou o seu azeite? Olha a gente parafraseando o texto bíblico, né? A igreja de Esmirna e Filadélfia que não deixou o seu azeite acabar. É essa igreja que sobe nas nuvens. Ela é morta por um período de tempo, ou seja, o evangelho é meio que abafado, porque tentam realmente perseguir esse evangelho, porém o próprio Deus envia o seu Espírito e faz essa igreja ressuscitar, e então no arrebatamento ela sobe nas nuvens e todo olho verá. Olha como pode ser também, como fica bonita a interpretação também, né? Mas é isso. Vamos esperar. Não perca, vamos esperar por ele. Tá? Então, assim, na próxima videoaula nós falaremos sobre a mulher e o dragão, também nesse contexto dos 1.260 dias, 42 meses, ou tempo dos tempos, metade do tempo, em que ocorrerá essa visão da mulher e o dragão. O capítulo 12 vai falar interessantíssimo, tema maravilhoso, vai falar sobre a interpretação do que é o dragão, do que é a mulher, do que é o menino, do que é o remanescente. Nós vamos poder falar a respeito de Satanás, quais são os papéis de Satanás ao longo da história.
quando que foi a vitória sobre Satanás. Tem bastante tema interessante, então não perca a próxima live. A Mulher e o Dragão, espero todos vocês sábado que vem às 9 da manhã. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Deus abençoe você. Você voltaria então essa fita, esse vídeo, essa live, e você assistiria novamente, escrevendo. É muito bom você ter o seu caderno para você ir escrevendo os pontos principais que lhe marcou e você ir aprendendo, ir crescendo, desenvolvendo e se preparando para a vinda de Jesus, para a volta. Que isso aí, a vinda dele, todas as interpretações vão ter o comum acordo. Agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para poder você receber as notificações do YouTube. E se você puder, quiser, faça a obra de Deus usando esse canal, usando essas videoaulas, enviando para outras pessoas que querem também aprender. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Luiz, fique com Deus. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Tchau, tchau. Um abraço, pastor Genival. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.